Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a escritura na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 até o 20. Assim diz a palavra do Senhor: Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, rogamos que o Teu Espírito Santo dirija a exposição da Tua palavra, que seja o Senhor mesmo a iluminar os nossos corações e nos dar o devido entendimento daquilo que revelaste a Paulo e entregaste a Timóteo, bem como as igrejas que durante os séculos têm recebido essa exortação. Assim, Senhor, dirige os nossos passos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o movimento de batalha espiritual, como modernamente tem sido conhecido, tem enfatizado questões que nós poderíamos, de uma certa forma, observar problemas, vermos ênfases que não são ênfases bíblicas. Para você que talvez não tenha sido crente nas últimas 2 décadas, especialmente aí a década de 90 e a década de 2001 a 2010, talvez você não saiba o que significa esse tal de movimento de batalha espiritual. Basicamente, esse movimento que começou, claro, lá nos Estados Unidos, ele entendia que para a igreja conseguir vencer as suas lutas nesse mundo tenebroso, o qual habitamos, esse mundo quebrado, é necessário que a igreja use certas estratégias militares, e essas estratégias militares seriam uma compreensão da realidade espiritual. A verdade é, diziam eles, que há uma batalha instaurada entre anjos e demônios para o seu coração e para fechar as igrejas, para destruir a igreja. E a igreja precisa entrar nessa batalha por meio de orações, de estratégias de mapeamento espiritual, como eles chamavam ou chamam. Algo mais ou menos o seguinte: você pega aqui uma espécie de mapa da região de Casa Caiada e você descobre certos pontos que chamem a atenção. E a partir disso você infere que existem certas hordas espirituais demoníacas que fortalecem essas áreas do bairro de Casa Caiada e que, portanto, uma vez que nossa igreja está inserida nessa região, nós precisamos especificamente orar para lutar contra esses demônios, porque se assim não fizermos, é como se Deus não estivesse atento a essas questões e estamos dando essa instrução aos anjos que parecem estar um pouco cegos. Afinal de contas, aquilo que nós conseguimos ver, eles não conseguem. É claro que esse movimento, ele tinha como uma força, uma arma espiritual, a intercessão e a expulsão de demônios. Isso ficou muito conhecido, especialmente por causa da televisão, não só pelo próprio movimento de batalha espiritual, mas por outros que, vamos dizer assim, se aproveitaram desse movimento para aqueles exorcismos que ficaram conhecidos pela televisão. O problema, no entanto, meus irmãos, é que esse movimento super enfatiza a ação dos demônios,
super enfatiza a presença do diabo. E realmente, se você participou de cultos desse período, dessa época, talvez você tenha visto que muitas vezes a liturgia toda estava voltada muito mais para um diálogo com o diabo do que com Deus. Meus irmãos, isso simplesmente não é a batalha espiritual que nós testemunhamos na Escritura. Isso não significa que não existe uma batalha espiritual. E aqui nesse texto nós visualizamos uma batalha espiritual. A batalha espiritual eu chamo a batalha espiritual no discipulado, que é pelo menos a batalha que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Essa batalha espiritual no discipulado, ela tem como ênfase não uma batalha entre anjos e demônios, mas entre ideias e doutrinas. As doutrinas da palavra de Deus e as falsas doutrinas pregadas e ensinadas pelos falsos mestres, discipulando pessoas na falsidade e no engano, para que também pratiquem falsidades e enganos. Ao invés de mapeamento espiritual, o que nós encontramos na Escritura é a arma do ensino público e privado das Escrituras. A necessidade de um discipulado e um cuidado para que a doutrina seja ensinada do púlpito, como também lado a lado. E também a disciplina eclesiástica, quando essa arma da palavra é ignorada e falsos mestres, com suas falsas práticas, com pecados e levando pessoas ao pecado, precisam ser exortados e levados a uma disciplina espiritual, mostrando, portanto, aquilo que envolve o problema por detrás das falsas doutrinas, ou a pessoa por detrás das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nesse final do capítulo 1, continua a exortar Timóteo com respeito aos motivos que levaram Paulo a enviá-lo a Éfeso. Meus irmãos, às vezes nós temos uma visão um tanto quanto pequena do problema que Timóteo estava enfrentando. E como eu disse às crianças, preste bem atenção. Éfeso era uma das maiores cidades do mundo. Consequentemente, a igreja de Éfeso era uma das maiores igrejas do mundo. Não é à toa, portanto, que nós temos uma carta do apóstolo Paulo no cânon direcionada a Éfeso, 2 cartas a Timóteo em Éfeso, e pelo menos uma carta pequena de Jesus, através de João, por meio de João, lá no livro de Apocalipse. Vocês acham que essa ênfase da presença de Éfeso não é traduzida exatamente por causa da forte presença cristã nessa cidade? Nós não temos, é claro, um número exato do quantitativo de membros, de cristãos naquela cidade. Mas nós podemos inferir, sem muito medo, que se tratava, sem dúvida, de um número de milhares e milhares de cristãos naquela cidade. Quando Paulo manda Timóteo para ali, ele não está mandando Timóteo para uma igrejinha de 150 membros. Paulo está enviando Timóteo para um problema extremamente generalizado, onde havia milhares de cristãos, com pelo menos algumas dezenas de líderes ensinando falsa doutrina. E ali estava um homem, enviado por Paulo, para defender a causa do Evangelho. Para lutar contra pessoas talvez que eram muito mais amadas, porque eram da própria cidade, do que o próprio Timóteo.
Percebem o problema que Timóteo teria que enfrentar ao ser enviado por Paulo para combater esses homens? E se você percebeu na exposição do texto que já foi feita no versículo 5, você vai entender o objetivo que Paulo tinha quando enviou Timóteo. Veja o versículo 5. O objetivo desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Paulo deixa claro por que está enviando Timóteo. E mais uma vez ele lembra a Timóteo isso. Mais uma vez ele recupera essa temática da admoestação, porque a igreja de Éfeso precisava vivenciar uma ortodoxia, isto é, uma doutrina verdadeira, como também uma ortopraxia, isto é, uma prática fiel da fé cristã. Por isso, Timóteo tinha o desafio de discipular os cristãos, treinar líderes e disciplinar homens e mulheres, serão citadas aqui, que estavam pervertendo a doutrina fiel do Evangelho e conduzindo pessoas para uma prática nefasta contra Deus. Por isso, a tarefa de Timóteo, sem dúvida, era uma batalha, e Paulo chama isso de o bom combate, uma luta do discipulado. Portanto, amados irmãos, quando nós falamos de discipulado, os irmãos precisam entender que nós estamos falando de uma batalha espiritual. E os irmãos entenderam que durante esse ano, nós estamos entrando com tudo nessa batalha. Queremos uma igreja viva, que vivencia o discipulado, que respira a ideia de ser discípulo de Cristo e fazer novos discípulos de Cristo. E que isso está penetrado em todas as atividades da igreja. Isso não se dá simplesmente aqui no púlpito, mas em todos os ministérios, em todas as coisas que os irmãos fazem, não só enquanto estão reunidos no domingo, mas durante a semana inteira. É nesse sentido, meus irmãos, que assim como Timóteo, primeiramente, nós também somos chamados para a batalha. Vamos ver o caso de Timóteo. Veja o verso 18. Esta admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate. Observe. O apóstolo Paulo enviou Timóteo para uma luta. Ele está ciente disso. Ele está ciente que há muita dificuldade, aquilo que Timóteo vai precisar suar a camisa. Há esforço, meus irmãos, há esforço. Há sacrifícios que precisam, portanto, ser compreendidos a partir de um chamado. É por isso, nesse sentido, que Paulo encoraja Timóteo a partir do seu chamado no passado. Ele fala, você lembra que houve profecias lá no passado? Veja, nós não sabemos quais foram as profecias. Nós não temos conteúdo dessas profecias. Nós não sabemos exatamente do que se trataram quando Timóteo foi chamado, e nem sabemos se de fato essa profecia, ou essas profecias, se referem, vejam, ao momento em que ele foi ordenado, isto é, quando o presbitério, e Paulo vai falar isso em outro momento, impôs as mãos sobre Timóteo. Ele vai dizer que isso também teve profecias. Nós não sabemos se essas profecias se referem ao momento quando Paulo chamou Timóteo para ir a Éfeso. Não temos todos os detalhes do que envolver nessa profecia. Isso não nos interessa, porque se interessasse, o Espírito Santo tinha nos entregado. Mas por que, portanto, Paulo lembra isso a Timóteo? Porque Paulo está lembrando a Timóteo que o que ele está fazendo ali em Éfeso
não é uma obra humana. Não é uma missão humana. Entenda, o apóstolo Paulo não é o CEO de uma empresa que está enviando um de seus funcionários para abrir uma franquia ou talvez para supervisionar a franquia que já está aberta. Não é isso. Timóteo é um homem chamado por Deus para entrar numa batalha espiritual. Se foi Deus quem chamou, é o Senhor quem luta. E Timóteo precisa lembrar disso. Não é à toa que eu resolvi lembrar a história de Davi e Golias para as crianças. Porque é exatamente isso que Timóteo precisa lembrar. Porque com Deus, meus irmãos, até o combate é um bom combate. Guerras são tragédias. Guerras não são coisas para se tratar como boas. Mas o apóstolo Paulo chama de bom combate. Por que isso é um bom combate? Porque é o bom Deus que está conduzindo a luta. Por isso, nós podemos lembrar do Senhor dos Exércitos. E aí está a minha dificuldade com o movimento de batalha espiritual. Eu me lembro sempre, quando muitas vezes leio, ouço alguma coisa desse pessoal do movimento de batalha espiritual, é que eu me recordo dos filmes de terror. Eu sei que vocês sabem que eu gosto, mas a maioria de vocês eu sei que não gosta. Mas isso é um entretenimento, né? Cada um com o seu. Mas tem uma coisa muito curiosa em filme de terror, especialmente aqueles com demônios. Amo. É o seguinte: 100% desses filmes, lá está um exorcista, pode ser um padre, pode ser um estudioso das artes místicas, enfim, pode ser um monte de coisa. Mas ele tem uma luta contra os demônios, uma luta geralmente física, né? Uma coisa bem trágica, e simplesmente Deus não aparece em nenhum momento. Já percebeu isso? O personagem, ele geralmente tem um livrinho para falar alguma coisa em latim. E ele vai falando as coisas em latim como se Deus entendesse melhor em latim, ou como se os demônios fossem mais convencidos porque o cara sabe ler em latim. Coitados. E aí o cara está lendo aquilo ali e tentando obter forças a partir daquele objeto que ele usa. Talvez uma água benta, uma coisa do tipo. E vocês acham que eu estou falando coisa bizarra, né? Mas eu consigo fazer uma transposição de tudo o que eu estou dizendo para vocês dentro do movimento de batalha espiritual. Eu vou contar só uma história porque isso ajuda vocês a entenderem a loucura que é isso. E porque o movimento, o discipulado de fato é uma batalha espiritual e nós devemos confiar no Senhor. Há muitos anos atrás eu estava num congresso e era no Geraldão. O Geraldão antes da reforma, era no calor mesmo. E lá eu estava com alguns amigos, etc. E lá pelas tantas chegou um pastor. Eu me recordo bem, ele estava com um jacaré inflável. E ele dizia o seguinte, que havia uma entidade específica que precisava ser destronada em Recife. Porque quando os portugueses e brasileiros expulsaram os holandeses das terras pernambucanas, e esses holandeses, pelo menos os judeus, portugueses e holandeses que estavam presentes nessa comitiva, ele não sabia disso, mas aí é outra história. Foram posteriormente para a ilha de Manhattan e ali fundaram a Nova Amsterdã, que depois se tornou Nova York, levaram com eles a riqueza do Brasil. Presta atenção. E essa entidade, especificamente, ela é com um formato de jacaré. Aí estava o jacaré inflável. E que precisava, naquele momento,
que a igreja estivesse reunida ali para quebrar as forças daquela entidade e recuperar o tesouro que fora levado para o Brasil, do Brasil e agora de volta para o Brasil. E aí no meio daquela oração, e você sabe como é, né? Aquela oração que todo mundo ora e ninguém entende o que está acontecendo. Um parêntese, meus irmãos, deixa eu olhar a hora hoje aqui, os meus parênteses precisam me segurar, né? Meus irmãos, por que quando um irmão, uma pessoa está orando, as outras ouvem e não ficam orando juntos? Vocês sabem por quê? Vou explicar para vocês. Porque oração em conjunto só pode acontecer se eu ouvir o que você está orando. Se não é individual. E se é individual, fica em casa. Mas voltemos. E lá estava rolando aquela oração, de repente o cara cai. Eu vou ter que fazer uma dramatização. Não está tendo transmissão e na hora de colocar no YouTube vocês cortam, tá bom, gente? E no meio daquela oração, o cara fez o seguinte. E caiu no chão. E aí eu lembro que alguém pegou o microfone e foi explicar o que aconteceu. Teve alguém que durante aquela oração deu uma brecha no canto direito do Geraldão. E por causa disso, uma seta de demônio bateu nele e ele caiu. Meus irmãos, o exorcismo de Emily Rose é mais legal. É até mais realístico. Qual o problema disso, meus irmãos? Porque isso minimiza e ridiculariza Deus. Percebe a seriedade? É Deus quem está sendo zombado quando esse tipo de teatro está sendo feito chamando batalha espiritual. Mas existe batalha espiritual. E a batalha espiritual, meus irmãos, ela é boa porque é Deus quem está conduzindo o discipulado no Senhor, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, o Adonai Tsevaô, o Senhor dos exércitos. Ele não está escondido, não. Ele não é um fracote que está aprisionado enquanto o pau está comendo no centro, ele não pode fazer nada. O Senhor nem precisa de nós. Amados, se o Senhor quisesse, Ele simplesmente faria com que todos nós agora fôssemos iluminados, discipulados por toda a doutrina. Mas Ele não quis fazer assim. Aprove o Senhor usar sua igreja. Aí está o ponto que Paulo deseja que Timóteo entenda. Que aquele que chamou é aquele que capacita, porque o que Timóteo está fazendo é o bom combate, é a obra de Deus. Amados irmãos, o discipulado envolve sofrimento, o discipulado envolve luta, mas o discipulado está fundamentado na confiança do poder de Deus, e não no nosso poder, e não na nossa capacidade de mapear estratégias, mas sim no poder do Senhor, porque do Senhor é a guerra. E a guerra espiritual que nós vivenciamos aqui, e que inclusive agora, nessas últimas 2 semanas agora, vamos estar batalhando de forma terrível, porque a maldade, a perversidade torna-se pública nessas ruas de nossa cidade. Enquanto demônios são cultuados por meio de louvores que se externalizam com canções e atos,
nós, enquanto igreja, precisamos nos manter firmes, confiados no Senhor. Mas essa batalha não é só agora. Não é só agora que as coisas estão acontecendo. Essa batalha, meus irmãos, se dá a todo momento e você precisa entender o seu chamado. Paulo lembra a Timóteo do chamado dele. E você, lembra do seu? Lembra de quando o Senhor te tirou do lamaçal do pecado? Lembra quando o Senhor transformou o teu coração para servi-lo? Foi o Senhor quem te tirou com mão forte do engano da idolatria para servi-lo. Por isso, meus irmãos, nessa manhã nós somos encorajados a vivenciar essa batalha, lutar contra os falsos mestres, lutar contra as falsas doutrinas, porque cremos que essa batalha é do Senhor. E nós estamos nela. E, portanto, quais são essas armas que precisamos para essa luta do discipulado? Como eu já mencionei, são duas: a ortodoxia e a ortopraxia. A ortodoxia está aqui quando ele fala no versículo 19, mantendo a fé. Amados, a palavra fé no Novo Testamento pode significar muitas coisas. Ela, por exemplo, pode significar o meio pelo qual nós nos apreendemos da salvação. Efésios, o apóstolo Paulo diz isso. Nós somos salvos por meio da graça pela fé. Pela fé somente. Mas aqui, o que Paulo deseja nos falar não é exatamente a fé em termos de salvação, mas a fé em termos de depositário doutrinário. Ele vai fazer essa mesma ideia, ele vai trazer essa mesma ideia em 2 Timóteo, portanto na outra carta, no capítulo 2, versículo 17 e 18. Veja lá o texto para que você entenda por que eu estou falando isso. 2 Timóteo, capítulo 2, 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé, isto é, em sua doutrina. Então, quando o apóstolo Paulo diz que é necessário que Timóteo, e portanto nós também, estejamos firmes, mantendo a fé, é que diante do vendaval de doutrinas e opiniões que surgem em nosso meio, e hoje, por conta da velocidade da internet, essas coisas, elas, com uma velocidade absurda, são compartilhadas, e elas alcançam multidões de pessoas, muito rapidamente. Mas Paulo deseja que nós estejamos firmes nas doutrinas reveladas nas Escrituras Sagradas, resistindo àquilo que foi entregue aos santos desde os primórdios. Desde os primórdios. Quando a Reforma Protestante aconteceu no início do século XVI, foi exatamente essa luta que o nosso irmão Lutero tomou para si. A consciência profunda de que era necessário voltar às doutrinas da palavra de Deus, que haviam sido perdidas na história da igreja, e que e muitos, já, inclusive a maioria, inclusive o Papa, haviam abandonado. Amados irmãos, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você compartilha. Cuidado. Porque falsos mestres se levantam a todo momento para distorcer a palavra de Deus. E eles não estarão com uma plaquinha grande dizendo perigo.
Esse conteúdo é constituído por um falso mestre. Não haverá essa plaquinha. É você, diante de Deus, no conhecimento da palavra do Senhor, conhecendo mais e mais do Senhor, da sua palavra, que precisa estar firme. É claro que para os líderes, e Timóteo como um líder, ele tinha uma tarefa agora maior, porque ele não somente precisava se manter na fé, mas ele precisava ensinar isso como uma arma, como uma espada que é usada para combater a falsa doutrina. Não é à toa, meus irmãos, que nós aqui, da igreja de Casacaiada, sempre procuramos mostrar aos irmãos, enquanto estamos falando da verdade, às vezes alguns exemplos das mentiras que correm os corredores do mundo evangélico. Mas a criatividade humana é quase que nem a zoeira, não tem fim. Porém, e por isso, na verdade, nós não conseguimos dar conta de tudo. Mas da verdade a gente dá. Daquilo que o ensino puro e simples da palavra de Deus realmente revela, nós podemos ensinar e dizer. Mas, amados, uma coisa estará relacionada à outra. Se eu creio mal, pratico mal. É claro que há uma área cinzenta em que, de alguma forma, pela graça do Senhor, algumas pessoas com entendimento equivocado ainda conseguem viver de forma, um tanto quanto esquizofrênica, correto. E às vezes o contrário também. Isso é pior. É você ter você ter um entendimento correto e viver hipocritamente. E é exatamente isso que Paulo diz na sequência. Versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência. Por quê? Preste atenção. Porque alguns, tendo rejeitado, não foi a fé, observe a ordem do texto. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, isto é, a prática, vieram a naufragar na doutrina. Meus irmãos, como a Bíblia ela é atual e verdadeira. Eu desconheço, e eu, na minha caminhada, já vi muita coisa. Sei que muitos irmãos já viram mais que eu, mas não vamos discutir isso. Eu desconheço pessoas que primeiro, racionalmente, disseram, não, essa doutrina está equivocada, portanto vou praticar outra coisa. A ordem é essa mesmo. Foi ensinado de um jeito, caminhava de um jeito, aconteceu alguma coisa. O divórcio, talvez. Dá um exemplo. O divórcio. Quantos casos de pastores que eu já vi, que depois de um divórcio, naufragaram na fé? Talvez, inclusive, seja o caso de Imineu e Alexandre aqui. Isto é, para tentar justificar a manutenção do seu cargo, para tentar justificar a sua posição, por causa das coisas que aconteceram com ele, ele distorce. Aí escreve livro, prega, começa a ensinar tudo diferente do que ensinava antes. Eu consigo pensar em uns 3 ou 4 nomes aqui. Não vou citar porque, enfim, não precisa. Mas Paulo diz, mantenha a boa consciência. A união entre uma boa doutrina e uma boa prática é a saúde da igreja, meus irmãos. Prestem bem atenção nisso. Nós não podemos ter uma sem a outra, porque isso não serve. A carta de Tiago, a epístola de Tiago, irmão de Jesus, é exatamente para nos alertar sobre isso. A fé sem obras é o que, meus irmãos? Morta. A fé sem obras é morta.
O que Tiago está dizendo lá é o que Paulo está dizendo aqui. Há uma relação entre essas duas verdades. Entre crer na verdade e viver na verdade. Meus irmãos, a luta de Timóteo é a nossa luta, é a luta da igreja de Casacaiada. É todo dia que precisamos nos levantar e pedir a Deus: Senhor, mantenha meus olhos abertos para que eu consiga enxergar a verdade que o Senhor revela na Tua palavra. Também mantém, Senhor, meu coração puro, para que eu viva com fidelidade a essa palavra, que haja de fato uma harmonia e não uma hipocrisia na minha vida, onde aquilo que eu digo não é aquilo que eu faço. E por isso, diz Paulo, muitos naufragaram. Muitos naufragaram. Ele vai citar 2. Por isso que eu falei, era uma dezena de pessoas. Paulo cita 2, talvez os piores. Talvez aqueles que estavam fazendo a coisa de forma mais contumaz, e que depois, inclusive, ele vai dizer como que ele agiu com essas pessoas. A boa doutrina precisa nos conduzir a uma boa prática. Meus irmãos, prestem atenção nisso. É por isso que o discipulado não pode ser simplesmente um treino intelectual. Ainda que também o seja. Mas o discipulado é viver junto, é caminhar junto. Envolve presença. Envolve ver como as coisas acontecem na prática. Na prática. Por fim, Paulo nos mostra aqui no versículo 20, os inimigos da batalha. Esses inimigos, é claro, meus irmãos, precisamos entender, envolvem aqueles que estão pervertendo o evangelho, mas o seu Senhor também. Veja o versículo 20. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Esses que praticaram a fé com a hipocrisia, rejeitaram a boa consciência e se entregaram a uma heteropraxia e, portanto, a uma heterodoxia, blasfemando contra o Senhor, é o termo que ele usa. Blasfêmia. Falsas doutrinas não são apenas equívocos, meus irmãos. É claro que existem pesos, mas desvirtuar a igreja, ensinar a igreja de modo errado é algo muito sério. E esses homens são citados por Paulo e tiveram seus nomes aqui eternizados como inimigos do evangelho. Nós não sabemos absolutamente nada sobre eles. Nada. Aparentemente Paulo cita de novo Himeneu na segunda carta, mas como eram nomes comuns, Himeneu, que diz respeito a Imen, que era um deus, uma deusa da época, como também Alexandre, que nós não sabemos do que se trata, de quem se trata, 2 nomes comuns da época, extremamente comuns, serviam a Satanás, desvirtuando a igreja. E Paulo diz, entreguei. Essa expressão, entreguei a Satanás, que Paulo tem utilizado aqui, usa em outros momentos, significa a disciplina. Significa essa arma da igreja contra a falsa prática e a falsa doutrina. A arma da igreja de cuidado com a pureza da própria igreja, como também de cuidado com aquela pessoa, porque observe o objetivo dessa batalha contra Himeneu e Alexandre. Não era destruí-los. Veja o finalzinho aí. Paulo poderia ter dito, a fim de matá-los, a fim de destruí-los. Mas ele não diz isso.
a fim de que aprendam. A fim de que aprendam. A fim de que sejam ensinados a não viver assim mais. A disciplina eclesiástica, quando feita de modo bíblico, ela tem como objetivo o amor. Voltamos lá para o verso 5. O versículo 5, Paulo diz isso. É o amor que procede de um coração puro. Portanto, a disciplina não tem como objetivo simplesmente tirar essa pessoa que tem vivido e defendido coisas contra Deus, mas antes fazê-la perceber pela dor, porque Paulo diz que eles são castigados. Aí a gente não sabe exatamente o que significa. Por exemplo, um dos comentaristas que eu utilizei para o sermão, Hendrickson, ele diz o seguinte, que assim como Paulo tinha o dom de cura, ele poderia também ter um dom da doença. Pode ser, não sei. Então talvez Paulo tenha lançado sobre eles alguma doença para que enfermos se curvassem diante do Senhor. O texto não nos dá muitos elementos para isso. Possível? É, possível. Mas o ponto, sem dúvida, é que Deus, por meio da igreja, está disciplinando esses homens e entregando-os, ou pelo menos deixando-os perceber, reconhecerem a quem estão servindo quando sobem num púlpito ou quando estão reunidos em um pequeno grupo ou coisa do tipo e ensinam à igreja aquilo que não convém. Ou vivem numa prática que não convém. Portanto, amados irmãos, discipulado envolve batalha. Discipulado é luta. Mas é luta com Cristo. É lutar com Cristo e por Cristo. Isto é ser guiado pelo nosso capitão, o nosso general. Dava até para cantar aquela música de Demar, né? Mas eu não pedi para os meninos, não vai rolar não. Confiados nele, confiados em sua palavra, certos da ação do Espírito Santo pelo ensino da palavra, certos da ação do Espírito Santo pela disciplina, certos do nosso chamado para lutar. Que o Senhor conduza a nossa igreja para lutar a batalha do discipulado. Não confiados em nossas forças, mas confiados no poder do Senhor, no poder do Espírito, no poder da sua palavra em nossos corações e daqueles a quem o Senhor tem nos dado para continuar a caminhada cristã. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra que nos admoesta, como fizeste com teu servo Timóteo por meio de Paulo, fazes também agora pelo teu Espírito a nós nessa manhã. Assim, Senhor, faz-nos entrar nessa batalha espiritual confiados em Cristo, confiados em nosso general, confiados, ó Deus, que é Ele quem conduz essa batalha, é Ele quem conduz, ó Deus, essa luta, e tem usado-nos como instrumentos nas mãos, para que possamos, ó Deus, desenvolver a fé de irmãos, ensiná-los as doutrinas e a prática com fidelidade a Ti, Senhor. Conduz nossa igreja nessa forma, em nome de Jesus Cristo. Amém.